Bom, gente, a maioria das pessoas aqui conhecem já a Mastershot, né? A escola Mastershot era uma escola presencial na região de São José dos Campos. Na pandemia, a gente fechou, fez uma migração para o online. Aí a gente tem vários programas online, cursos online EAD, né, gravado, ao vivo. A gente tem curso, desde o curso introdutório de cinema, como cursos especializados em fotografia, a parte de questão de filmmaker, mais técnica, edição de vídeos, né, produção de cineclube, tem vários cursos. A escola tem vários cursos de gravação e edição só com celular, que é bem legal, é um curso que funciona muito online. E o curso de cinema online, que chama Produção One Year Production, que é produzir com o real, que é realmente um curso introdutório e que fala muito sobre novos modelos de produção de guerrilha, como produzir, dá um parâmetro geral aí sobre como produzir, a direção de arte, direção, decupagem, como fazer uma boa criação artística, defesa de direção e tal. Tem alguns alunos aqui que são do programa Absoluto, em que tem o curso de filmmaker junto com a edição, junto com o cinema, é um combo de três principais cursos da escola. Então, quando a gente foi para a pandemia, a gente foi para esse movimento online e a gente criou uma série de eventos online também, gratuitos, e de programas, e de mostra. A gente tentou movimentar bem online na época da pandemia. Agora a gente não está mais, e esse projeto foi um projeto que já tinha sido encaminhado nessa época, né, pelo PROAC, que é um programa totalmente online e gratuito, de 6 meses. E vai ser um programa muito, muito massa. Provavelmente a gente vai continuar online, mas a gente vai voltar a ter eventos presenciais, né, em breve. Mas esse programa ele ainda está naquele modelo 100% online, então compartilhem com as pessoas que todo mundo pode participar, enviem o link para as pessoas participarem, porque a gente vai, esse mês a gente vai abrir, a gente ainda não definiu se a gente vai fechar ou não, mas talvez a gente feche as inscrições no fim do mês, né? Depois do primeiro mês a gente fecha uma turma para que a gente consiga se aprofundar mais nos temas, mas a gente ainda não decidiu sobre isso. Então, participem, valorizem essa vaga, valorizem esse programa, porque por mais que ele seja gratuito, ele é um programa muito rico, é um programa que está sendo bem programado, projetado, convidado pessoas incríveis, então ele está dando um trabalho de produção, então aproveitem essa oportunidade, porque às vezes a gente pega aquela coisa que é gratuita e acha que não dá muito valor, né? Ah, tá lá gratuito, deve ser qualquer coisa. Não é, a gente está tendo um empenho super forte para que isso dê certo. É um projeto que é financiado pelo governo do estado, pelo projeto PROAC. E o que você espera desse programa Terça Tem Cinema, né? Toda terça-feira à noite, 8h30 da noite. Não é toda não, tá? São 4 terça-feiras do mês, são quase todas as terças, né? Tem mês que tem 5, aí não vai ter toda terça, mas normalmente toda terça-feira, às 8h30 da noite, a gente vai ter um evento de audiovisual, de estudo, de aprofundamento do cinema contemporâneo. Como que funciona? Toda primeira terça-feira vai ter a Class Master, que é essa que vocês vão participar agora. E hoje eu vou falar sobre mercado e carreira fora do eixo, e vou falar sobre leis de incentivo, para entender como funciona mais ou menos. É uma aula super importante, principalmente para quem está começando, quem ainda não domina tanto as possibilidades, oportunidades do audiovisual. Depois, na terça-feira que vem, a gente vai ter um assunto que aí, para quem já é também da área, né, para quem está iniciando, mas também para quem já é da área, que é o Café e Prosa Audiovisual, que a gente sempre vai convidar três convidados incríveis para fazer uma mesa redonda no estilo Roda Viva, assim, com várias perguntas, aprofundando temas e assuntos. Agora, o tema do mês de maio é mercado e carreira. Então, o mês de maio inteiro a gente vai falar sobre o universo do mercado e carreira dentro do audiovisual. No outro mês vai ser o tema sobre técnico e criativo, outro mês vai ser só sobre mulheres no audiovisual. Então, cada mês vai ter um tema que norteia a programação mensal. Semana que vem a gente vai conversar com o Danilo, que é do comitê da Paulo Gustavo, a gente vai conversar com
representante do Paradiso, que é para quem não conhece, Paradiso é uma instituição que auxilia os realizadores audiovisuais no Brasil muito fortemente. É super importante o movimento do Paradiso. A gente vai convidar como uma representante do interior paulista e do Polo Velho Oeste de Assis, que é o Gui, e ele conseguiu fazer um movimento muito legal em Assis, criando um polo de audiovisual e conseguindo um diálogo forte com as empresas de iniciativa privada e produzir muitos filmes junto à iniciativa privada da região. Então, assim, é muito legal para quem quer começar a movimentar fora do eixo e conseguir fazer captação de recursos com os comerciantes locais, com as empresas locais. Então, assim, é super bacana vir ele ver, falar sobre isso e sobre autoralidade, sobre outras coisas, sobre o mercado internacional. A gente vai falar com a Paradiso. Então, vai ser um papo muito, muito massa, que vai toda terça-feira vai ter uma conversa bem bacana, assim, aprofundada, né? Que vai ser na segunda terça. Na terceira terça do mês, a gente sempre vai ter os Cine Shots. Esse aí é um que você pode chamar o pai, o amigo, todo mundo que nem quer ser da área, porque é para assistir filme, e a gente fazer uma conversa, um diálogo sobre o filme, sobre o tema do filme. Às vezes vão ser longas metragens e às vezes vão ser curtas ou vídeos que nem são filmes, série, enfim, outras coisas além do filme. E o roteiro 360, que vai ser na quarta terça-feira do mês, que em parceria com a Roteiros e Narrativas, quem não sabe, começa a seguir, que é um perfil no Instagram muito legal para roteiristas, 100% focado em roteiro. Toda quarta-feira a gente vai ter uma palestra com algum roteirista especializado da área, em parceria com Roteiros e Narrativas, né? Então, essa quarta terça-feira do mês, a gente vai ter com a Bia Galo, e ela vai falar sobre mercado e carreira no audiovisual, né? Como começar na carreira de roteirista especificamente. Então, vai ser assim, 360, porque a gente vai passar por vários pontos sobre o que é ser roteirista e como iniciar na carreira de roteiro. Então, começo aqui compartilhando um pouco como que é o nosso programa Terça Tem Cinema. Se organizem para terça-feira vocês estarem disponíveis terça-feira, todas as terças-feiras. Não vai ficar disponível depois, possivelmente, né? Talvez um conteúdo de aula ou outro, mas no geral é ao vivo. A Class Master, ela é no Meeting. O Café e Prosa Audiovisual, ele vai ser... algumas pessoas vão estar dentro do Meeting, vão ser poucas pessoas. As primeiras 10 vão entrar no Meeting, as outras vão poder assistir pelo YouTube, porque as primeiras as 10 que vão entrar vão ter direito a fazer perguntas nessa roda de conversas. E no Cine Shots é pelo YouTube, a exibição pelo YouTube, e o roteiro 360 também é pelo YouTube. Então a gente vai ter Class Master e Café e Prosa Audiovisual pelo Meeting, assim, um diálogo mais interno, de pergunta e tal. O Class Master todo mundo pode entrar, e o Café e Prosa Audiovisual é limitado. O Cine Shots e o Roteiro 360 vão ser pelo YouTube. Sempre no mesmo horário. Sempre às 8h30 da noite. Sempre às 8h30 da noite. Sempre, 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 sempre. Não tem, João. A gente já fechou toda a programação, é sempre esse horário mesmo, tá? Eu vou começar a aula e aí vocês podem ir perguntando pelo chat, tá? E aí, se tiver oportunidade e tempo, a gente abre o microfone, que eu acho que é legal a gente tentar abrir o microfone para a gente se conhecer e tudo mais. Mas, a princípio, eu vou pedir para vocês irem perguntando no chat para eu conseguir correr com o conteúdo e depois a gente abre para perguntas, beleza? Se tiverem alguma dúvida sobre o programa Terça Tem Cinema, podem me perguntar também. E vocês podem me perguntar também sobre o programa Terça Tem Cinema e podem falar com a gente depois no privado administrativo, se vocês tiverem, os administradores do grupo, se vocês tiverem alguma dificuldade. Mas basicamente é isso, a gente vai enviar sempre por e-mail e no grupo do Terça Tem Cinema, o link, a programação,
O que vai ter? Vai ser sempre terça-feira às 8h30, então você já pode pegar o seu celular e marcar na agenda, tipo, um despertador, terça-feira às 8h30. O link, compartilhem com os amigos. Novidades, acompanhem a gente no perfil do Instagram, @escolamastershot, que aí a gente vocês já começam a acompanhar também. Beleza? Alguma dúvida? Se não tiverem, começarei. Tudo certo? Ó, aqui embaixo, né? Bom, essa. Tá parecendo que tá sendo gravado? Tá, né? Tá. Ela tá sendo gravada. Vocês têm aqui embaixo uma mãozinha. Se vocês quiserem falar, comentar, vocês podem levantar a mãozinha e aí eu libero para vocês, né, no momento oportuno. Eu indico, se for tipo uma pergunta simples relacionada ao conteúdo, pergunta pelo chat mesmo, para que isso não fique perdido. E logo depois, no fim, a gente abre o microfone. Bom, hoje o tema da aula é principalmente sobre carreira e mercado audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo, né? Obviamente que eu vou, às vezes, permear, falar de São Paulo não tem como, né? É um polo o grande centro cinematográfico no Brasil ainda é em São Paulo. A gente tem bastante coisa no Rio de Janeiro, algumas coisas em Porto Alegre, Curitiba, Recife, né? Algumas cidades, né, como o Polo Zona da Mata, agora o Polo de Assis, mas assim, são coisas pontuais, a grande produção em massa cinematográfica de mercado, né, que realmente ainda é explorado, que os streamings estão com visibilidade e tudo mais, ainda é São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente São Paulo. Por isso que a gente sempre acaba esbarrando nas situações que acontecem em São Paulo. Porém, estamos num momento muito especial para quem quer e para quem deseja e para quem batalha para que a gente descentralize a produção audiovisual. E eu vou explicar um pouquinho mais por quê, a importância desse momento, quais são as oportunidades e por que você precisa saber. Queria saber de vocês que estão aqui, vocês podem colocar no chat para mim, quem é de São Paulo, quem é do interior, coloquem aí para mim, eu sou do interior, de onde você é, seu nome, de onde você é, só para eu entender com quem que eu estou conversando, coloquem aqui no chat para mim, de onde vocês são. Porque é interessante saber se eu estou falando com pessoas de São José, se eu estou falando com pessoas de São Paulo ou de outros interiores. Ó, Diego, sul de Santa Catarina, o Dio conhece, Dio de São Paulo, moro em São Bento, Santa Catarina, boa noite, Salvador, legal, tá bem, interior do Paraná, olha só, gente, nossa, bem variado, bacana. Bom, quem são os realizadores? Eu acho que a primeira coisa quando você vai perguntar sobre audiovisual é perguntar assim: quem é o realizador? Quem são os realizadores do interior? Quem são os realizadores, até mesmo em São Paulo, mas assim, que não é do mercado, né? Eu gosto muito de usar o termo, inclusive o Café e Prosa Audiovisual, depois vai entrar dentro do nosso podcast, que é o audiovisual às margens. Que é o quê? Quem está à margem, quem está fora desse grande epicentro mercadológico do cinema, que, na verdade, são grande parte dos artistas. E quem são esses realizadores? O que eles fazem, o que eles comem, onde eles estão? A primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente pensa na carreira e mercado audiovisual fora do eixo, né? Ou fora desse centro, epicentro mercadológico, é quem eu sou nessa fila do pão, sabe? A pergunta é o que eu espero? Qual que é a minha expectativa em relação ao modelo de produção ao audiovisual? Qual que é o meu desejo, né? A gente observa que dentro do interior, grande parte dos realizadores, eles não são profissionais. Profissionais não no sentido de o nível de profissionalismo, de capacidade da pessoa, mas profissionais porque eles não vivem da própria arte, não vivem do próprio ofício. Uma pessoa que realiza obras audiovisuais porque é um grande sonho ou porque é um desejo, ele não está sendo profissional da área, ele está sendo amador
naturalmente ele está sendo amador porque ele não sobrevive do ofício dele, independente da qualidade, independente do nível né, da capacidade artística que ele tenha. Então, quem são os realizadores? Eles são profissionais ou eles não são profissionais? Em grande parte no interior, as pessoas ainda não são profissionais. E o que significa isso no modelo de produção? Significa que quando você for fazer um filme, um longa, um curta, uma série, o que quer que seja, você não consegue trabalhar no modelo tradicional de produção mercadológica, que são 12 horas de filmagem, 5 dias trabalhando, descansa 2. Porque normalmente essa pessoa, ela é um professor, ela trabalha como CLT, ou ela é autônoma e tem vários bicos, então ela não consegue estar numa produção de tipo 40 dias, assim, filmando direto essa produção, porque ela, normalmente a produção não tem verba para isso, né, do filme que ela está produzindo. Muitas vezes ela produz dinheiro do próprio bolso, ela consegue uma vaquinha, ela consegue um editalzinho pequeno, então ela não tem condições de ser profissional da sua área. E aí, o que acontece nessa situação? Ela tende ou a trabalhar sempre de maneira muito amadora, com a perspectiva da fé e da coragem, ou ela desiste. Então, o que é muito importante para quando você pensa numa carreira no interior? É você pensar quais são as formas de você se profissionalizar na área e conseguir fazer os seus projetos, mas manter o seu trabalho, manter o seu sustento, ganhar dinheiro dentro da área audiovisual. Às vezes, não vai ser necessariamente com as suas produções autorais, mas você vai estar dentro do circuito audiovisual, né? Seja com publicidade, seja com uma produção, seja como, principalmente produtora, né? Recebendo produções maiores, trabalhando como assistente de produções maiores que vão vir, trabalhando com publicidade, com internet, né, com vídeos para digital, né, vídeos criativos, que você pode trabalhar com branding, seja outras áreas possíveis que você consegue adentrar dentro das agências e produtoras mais comerciais, você vai estar dentro de um universo. Por quê? Porque você vai estar junto com técnicos muito bons, porque na área comercial tem técnicos muito bons, podem não ser pessoas criativas que têm vontade, intuito de trabalhar dentro da perspectiva cultural do audiovisual, mas sim são técnicos bons que vão te auxiliar no aprimoramento técnico seu como um editor, como um fotógrafo. Você vai estar em contato com grandes, provavelmente com uma infraestrutura de maquinária, de iluminação, de câmera, muito além do que você consegue fazer para suas produções, que muitas vezes você vai acabar usando o seu celular ou a câmera de um amigo, não sei o que, você não tem essa expertise para treinar, mas se você está no universo de uma produtora comercial, que seja até de vídeos de casamento, uma produtora comercial, ela tem acesso a boa iluminação, a câmeras de última geração, a uma linguagem audiovisual diferente do que você está acostumado, e tudo isso você pode aprender. Então, é importante que você, como um realizador do interior, comece a se perceber como um profissional do audiovisual e amplie a sua visão para que o audiovisual não seja apenas a sua criação autoral. Dito isso, você vai começar a estar mais dentro desse meio, a viver mais o audiovisual cotidiano e trabalhando como freela ou trabalhando dentro de uma produtora, você vai, além do networking e de possibilidade de locação e empréstimo de equipamentos mais estruturados para suas próprias produções, você vai automaticamente se interessando por se profissionalizar mais, entendeu? Tanto na parte cultural, porque você vai entendendo que é isso que você quer fazer da tua vida. É um movimento natural. Então, se você tem como prioridade, por exemplo, trabalhar como professor ou trabalhar como veterinário, qualquer outra profissão, você nunca vai ter espaço dentro de você para que você realmente seja um profissional do audiovisual. Você vai ser sempre um amador. E assim, isso é uma escolha, pode ser uma escolha também. Eu quero só fazer projetos autorais meus, bem que por hobby, cultura, se um dia der certo, vai dar. Mas não é meu foco. Ok, mas saiba quem você é. Não espere que você vai vai ter uma super carreira dentro do audiovisual, você vai crescer, você vai explodir, se você não movimenta
que o audiovisual faça parte do seu cotidiano, né? E aí, mesmo que não seja necessariamente sempre da forma que você deseja. Então, isso é uma forma de ter estratégia. Primeiro é entender no interior quem são os realizadores. Normalmente, eles são assim. Tem realizadores que são profissionais da área e que conseguem equilibrar, né? Esse é o caso, inclusive, da Mastershot, equilibrar projetos autorais com projetos comerciais, né? A Mastershot é uma produtora de filmes, documentários, séries, né? Sempre está com uma produção artística. Inclusive, agora a gente vai filmar mês que vem um curta-metragem. Eu estou finalizando a produção executiva de um outro curta que rodou esse final de semana. A gente está com um projeto do PROAC aqui de ensino cultural. Só que a gente também tem muitos projetos comerciais. Por exemplo, o Léo está agora no Paraná gravando um evento, né, tipo um documentário, um programa assim para a L'Oréal. Parece que é legal lá, de câncer, assim, de que é uma cidade que tem câncer, e a L'Oréal auxilia lá esse espaço. A gente também está rodando agora para Forbes Plus, que são vídeos ligados à educação empresarial, são vídeos bem legais, que a gente consegue colocar nossa criação, a gente fez tipo um TED Talks, a gente conseguiu pensar bem na iluminação dentro de um teatro, então a gente conseguiu exercer nossa criatividade de uma maneira para um projeto comercial que nos dá uma renda boa e que a gente pode assumir que somos profissionais do audiovisual, porque a gente vive disso, de dirigir e de criar obras audiovisuais, independente delas serem artísticas ou não. Claro que o nosso desejo maior é que a gente chegue em um dado momento, como a gente até pode dizer que se a gente morasse em São Paulo, a gente optasse por morar em São Paulo, talvez a gente tivesse maior abertura para isso, viver realmente da criação artística, sim, podemos. Porém, cada momento da vida é um. E, por exemplo, eu sou mãe de criança pequena, é impossível para mim ficar gravando um longa-metragem, tipo, ficar 60 dias longe, e aí voltar e sempre ficar 60 dias longe. Então, assim, quando você decide se profissionalizar na área, seguir uma carreira no audiovisual, você também tem que entender o que você vai abrir mão, né? O audiovisual, ele não é uma carreira fácil para quem tem família, porque as gravações muitas vezes são em outras cidades e são 40 dias de filmagem de uma longa-metragem. Então, assim, como que eu consigo fazer os meus projetos autorais, os meus curtas, o que eu quero, manter a minha família com rendimento, com verba, com dinheiro e ainda fazer parte desse universo? Qual é a minha realidade, né? Eu estou pronta para, tipo, largar tudo e fazer um longa, 40, 50, 60 dias no longa, voltar e não ter mais o meu trabalho na minha CLT? Não ter, tipo, largar minha família, quem tem família? Será que esse é o movimento? Tem gente que é jovem, está disposto e está tranquilo e quer arriscar e quer ir para grandes produções bem do epicentro do mercado. Tem caminho para isso. Vá, tem caminho, tem abertura para isso. Mas também tem abertura para que a gente comece a criar um mercado audiovisual e um crescimento de carreira dentro da nossa cidade, dentro da nossa realidade. E o que a gente tem que pensar para isso? A primeira coisa que a gente tem que pensar são os modelos de produção. A gente tem que pensar novas formas de modelo de produção que não sejam essa lógica 12 horas, 5 para 2, entendeu? E assim, o interior está se pensando isso. Inclusive, tem vários projetos, como digo um exemplo que é clássico, que o Cine, que é o Fórum de Cinema do Interior, que está estudando o caso dos Selvagens, que é um longa-metragem que foi indicado para ser um dos representantes do filmes brasileiros no Oscar, né? E ele foi rodado com baixíssimo orçamento no interior, com um modelo de produção completamente diferente. Então, assim, a gente precisa pensar e modelar produções de sucesso que não foram feitas no epicentro audiovisual. Porque não adianta a gente pensar e falar assim, cara, vamos lá, tipo, gravar igualzinho, vão gravar um filme da Netflix de 2 milhões de reais, com grandes estrelas, como é que eles gravam, deixa eu modelar, não faz sentido, né? A gente pode se inspirar, pegar, mas a gente tem que criar nossos modelos de produção, nossas formas de operação e começar a compreender que se a gente quer se profissionalizar e trazer o cultura e entretenimento para o interior, a gente vai precisar pensar em novos modelos de produção onde a gente não precise de 2 milhões para fazer um longa-metragem. Que a gente consegue fazer um longa-metragem com 500 mil, com 600 mil reais.
700 mil reais. Porque se você der para um mercadão esse orçamento, ele vai virar e vai falar, é impossível fazer uma longa-metragem com 700 mil reais. Não dá. Então, pensar nesses modelos de produção, modelar produções de sucesso de baixo orçamento, estudar, fazer o network com quem está na mesma realidade que você, é fundamental para que você cresça dentro da profissão, né? E aumente o mercado da sua região. Então, é importante dizer que no interior também é muito comum você ter essa diferenciação de especialistas e generalistas. Como assim, Marcela? Ah, você é o quê? Eu, Marcela, sou formada em atriz e eu sou roteirista. Só que o que eu faço aqui? Se você me chamar para ser assistente de direção de um longa-metragem que vai rodar na minha cidade e alguém ganhou um edital, o diretor ganhou um edital, 600 mil reais para fazer um longa-metragem. Eu vou de assistente de direção. Eu sei operar como assistente de direção. Eu sei o que o assistente de direção faz. Se alguém ganha um edital e quer chamar a minha produtora e me chama para ser produtora executiva, eu sou produtora executiva de projetos de lei de incentivo. Né? O Léo é produtor, diretor de produção, apesar da especialidade dele ser diretor de fotografia. Então, o que acontece? Isso é muito comum. Quando eu vou entrar dentro do mercadão, dentro de projetos agora, por exemplo, que eu estou com um projeto com uma produtora de São Paulo, ela me chamou para ser roteirista. Então, eu vou como roteirista ou como atriz. Eu não vou como diretora, não vou como produtora executiva, não vou como assistente de direção, não vou. No mercadão, eu me lanço como roteirista. É uma estratégia. Roteirista e atriz. Para cá, na minha região, na minha cidade, nos meus projetos, né, de municipais, estaduais, eu faço muita coisa. Eu faço produção, eu faço assistência de direção, produção executiva, direção. Então, qual que é a sua estratégia? Como que você se movimenta? Nos trabalhos comerciais, eu também sou produtora, eu também sou diretora de publicidade. Agora, talvez eu vou fazer uma publicidade agora, vou dirigir, co-dirigir. Então, o que acontece? A gente abre espaço. Porém, quando a gente vai desenvolver a nossa carreira dentro do mercadão, do epicentro, né, nas rodadas de negócio, nos encontros de cinema, eu não vou falar que eu sou tudo, porque quem faz tudo não faz nada, né? Mas por quê? Porque é um modelo de produção do especialista dentro do mercado audiovisual. Já no interior, o nosso modelo de produção é do generalista, é o de que faz tudo. Então, a gente precisa saber também a que momento que você aciona o que você é, né? Então, quando eu vou para rodada de negócio, para networking, eu vou acionar realmente a minha especialidade. Eu sou roteirista e eu sou atriz. Já aqui no interior, a gente tem um pouco desse movimento de faz tudo, de cooperação, de coletividade muito diferente, porque é um outro modelo de produção, porque é um outro universo de mercado, que é super desvalorizado. Porém, não deve ser, porque é aqui que a gente constrói os nossos primeiros tijolos. Se a gente não constrói os nossos tijolos aqui, a gente não vai chegar nunca lá onde as pessoas imaginam que tem que chegar. Fora que a gente pode construir aqui um universo em que a gente possa construir a nossa casa toda, que a gente não fique dependente desse mercado, que a gente acabe com essa ilusão egocêntrica de que só quem está dentro do epicentro é que está fazendo coisa que presta, porque isso é uma ilusão. Isso é uma grande mentira. Isso é algo que criam na nossa cabeça para que todo mundo deseje chegar em um lugar onde poucos chegam. Mas a realidade é que o que se faz no interior, o que se faz às margens, o que faz na periferia é muito potente, é muito válido. E enquanto a gente não enxerga e a gente não percebe o quanto é forte o que a gente faz aqui, e o quanto é poderoso, e o quanto é artístico, criativo e cultural, a gente não valoriza. E a não valorização desse processo é que faz com que o nosso modo de produção seja pobre, onde ninguém olhe, valorize e coloque dinheiro. Porque se a gente não valoriza o nosso próprio modo de produção, se a gente não valoriza a nossa cultura e a nossa arte, por que raios vão dar dinheiro para a gente? Por que raios vão valorizar? Outras pessoas vão valorizar. Se as próprias pessoas que fazem, ela tem síndrome de vira-lata, acha que só vai conseguir, né, só vai ter um nome, só vai realmente fazer uma coisa que presta quando tiver um puto orçamento e estiver dentro do mercado, por que alguém vai colocar dinheiro para cá?
Não vai. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, valorizar quem somos, a nossa identidade autoral, valorizar o nosso modo de produção, que é totalmente diferente. A gente tem que assumir que esse faz tudo, que essa coragem, que essa guerrilha que a gente faz, ela é valorosa, mas que ela precisa ser respeitada e que a gente precisa evoluir no nível de profissionalização do nosso setor no interior e às margens, né? Na periferia, né? Nas pessoas que estão em São Paulo, mas não estão nesse centro. Isso é super importante. Então, o primeiro ponto de tudo é essa valorização. Se valorizem quem está ao seu redor, sabe? A gente precisa parar um pouco com essa coisa do estrelismo, sabe? Do estrela, fulano que é estrela. Quando eu chegar lá. Não existe chegar lá, gente. Não existe chegar lá. Até porque na profissão do audiovisual, cultural, um dia você pode ser chamado para fazer um filme que vai passar na Netflix, uma série na Netflix, vai bombar, não sei o que, não sei o que lá. Daqui 5 anos você está na Rua da Amargura. É assim. Então, assim, é uma grande mentira, porque não existe construção de carreira na nossa área. Existe mercado. Então, o que a gente precisa fazer para construir uma carreira dentro do mercado audiovisual? A gente precisa construir, melhorar o mercado. Nosso mercado não é organizado o bastante para sustentar a tamanha demanda. Então, a gente precisa começar a criar um novo mercado audiovisual dentro das nossas realidades. Essa é a verdade. Então, tá falando, Marcela, então, para só valorizar aqui, ficar aqui, não querer ser reconhecido fora? De jeito nenhum, não é isso que eu tô falando. Eu acho que o reconhecimento do que é feito aqui precisa ir para Cannes, precisa ir para Hollywood, precisa ir para Toronto, precisa ir para Sundance, a gente precisa encontrar uma forma de profissionalizar o que nós fazemos aqui. Entende? É isso que a gente precisa fazer. Encontrar, a gente precisa trazer o mercado para cá. Eu não vou me lançar no Mercadão? Se lança no Mercadão, vê sua especialidade, seja estratégico, se lance lá também. Porque uma coisa trabalha a outra. Na nossa área, gente, não existe isso de uma coisa só. Você faz um plano, você segue ele, mas tem muitas conjunturas possíveis. Então, trabalhar o dinheiro que você precisa ganhar para comprar o pão. Você vai trabalhar em projetos mais comerciais, fazendo várias coisas. Quer se lançar no Mercadão? Começar como assistente, começar com produção, começar de baixo, né? E escolhendo uma especialidade, seja estratégica, escolha uma, porque no Mercadão você precisa ser bom em uma coisa só. Projetos do meu interior, ajudar a conscientizar e formar o meu interior, o mercado as margens também. E aí vai entrar as leis de incentivo, tá? Que a gente vai falar. Como elas são importantes para a formação desse novo modo de produção, focado no interior e no cinema às margens. E aí a gente vai entrar um pouco nas leis de incentivo. Então, esses 3 caminhos são estratégicos dentro do mercado da carreira de alguém que quer se profissionalizar na área de fato, sabe? Então, trabalhar com outras áreas, trabalhar em outras áreas do audiovisual, network, aprimoramento técnico, prática de set, prática de mercado, entender como que são as gravações, edições, workflow de trabalho. Você aprende muito, gente. Aprende muito trabalhando com publicidade para depois você fazer seu filme autoral. Outro ponto, lançar no Mercadão, mandar os seus filmes autorais para festivais internacionais, nacionais, tá nas rodadas de negócio, tá nas mesas de conversa, se jogar realmente para esse Mercadão a partir dos seus projetos feitos nessa cidade, né? E esse terceiro ponto, que é profissionalizar o mercado da sua região a partir de uma união da defesa das políticas públicas, que é o que a gente vai falar agora. Qual a melhor forma de se engajar com essas instituições? Diego, qual instituição? Eu falei tanta coisa que agora eu fui pegar essa pergunta, não sei que instituição. Me fala aqui que instituição você está falando. Pergunta sobre valorização da profissão. Há quantas anda a formação do sindicato na área do audiovisual no interior de São Paulo? Quais são as tabelas, polícia eleitoral, fiscalização da RT, carteira de trabalho? Bom, o audiovisual é muito amplo, João. Então, assim, diferente, por exemplo, dos atores, né, que tem o sindicato dos atores, que é uma função específica, que é a atuação. No audiovisual você tem diretor de fotografia, você tem assistente de direção, você tem som. Então, cada um tem o seu sindicato. A gente tem a associação, que eu vou falar mais da minha área, né, que eu conheço mais,
que é dos roteiristas, né? E aí, na Associação dos Roteiristas, sim, você tem tabela de tudo. Posso até mandar para você. Tem tabela de se você for fazer trabalho publicitário, curta-metragem, streaming, tem tudo tabelado lá. Até tipo, vou fazer um vídeo vou escrever um vídeo de 1 minuto para a internet, tem lá o valor. Então tem toda a tabelação, tem DRT, tá? De roteirista, você pode tirar o DRT de roteirista, você que aí vai na carteira de trabalho. A questão de CLT, é muito difícil você ter contratação CLT em qualquer área do audiovisual, muito, muito raro. Algumas vai edição, né, montador numa produtora fixa, às vezes produtor e editor é o que mais tem realmente carteira de trabalho assinada em grande parte das vezes. O resto é tudo freela mesmo, contrato por projeto. CNPJ, você tem que ter um CNPJ, então, importante super você se profissionalizar, ou você ser uma MEI, ou você, no caso de roteirista, por exemplo, não pode ser MEI por conta do CNAE, então você tem que abrir realmente uma Simples Nacional. Então, essas questões também são super importantes, ainda bem que você tocou no ponto, João. Isso tem a ver com a profissionalização do seu próprio mercado, tem a profissionalização da sua carreira, você se profissionalizar, né? Com você entender que você não é mais um amador, que você está criando uma estratégia de crescimento. E aí, sim, você precisa ter um DRT. O DRT é o de menos, na verdade. Quase poucos pedem, a não ser que você for fazer televisão, tá? Televisão realmente pedem bastante questão do DRT, mas é o que mais pede. Aí, mas é importante que você tenha estudo, né? Você tenha base para ser especialista em alguma coisa. Porém, a parte da tabela dos pisos salariais é bom você estar a par disso. Super importante você ter as suas questões contábeis muito bem organizadas e feitas, com os quinais, tudo certinho. Outro sindicato que é muito unido é o sindicato de Sindicine. Sindicine também. A Sindicine tem tabela, tá, gente? A Sindicine tem tabela para todas as profissões. Para todas. Que o de roteiro é uma linha, né? E aí, agora a gente tem pela Abra bem específico para roteirista em todas as áreas. Mas para quem é outras áreas, tipo, sei lá, vou fazer técnico de som. Entra na Sindicine, pode colocar Sindicine no Google, e aí vai ter a tabela lá da Sindicine, o valor aplicado no mercado, tanto para institucional, publicidade e para televisão. Sindicine, acho que é isso. E o que acontece? São valores diferentes, são aplicados normalmente em São Paulo. O interior não tem essa realidade, tá? Sejamos claros, o interior não respeita os valores da Sindicine. É ruim, mas é isso que funciona. O que a gente vai fazer? Aos poucos, quanto mais a gente vai se profissionalizando, a gente vai ganhando noção, a gente vai ganhando consciência, o mercado vai se conscientizando, a gente vai conseguindo chegar nesse nível de valor. O que acontece? No interior, como a gente tem muita gente que faz por preço muito baixo, e não tem noção, e gente boa, viu, gente? Não é só gente ruim, não. Tem gente boa que faz por preço muito baixo no interior. E isso vai o quê? Isso vai trazendo um amadorismo para o próprio mercado. A gente vai criando um mercado amador. A gente vai criando um mercado que não tem visão. Isso é muito perigoso. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre esses assuntos. Porque, às vezes, é melhor você demitir um cliente ruim que vai te pagar um valor bosta e aí ele vai... Todo mundo for negando isso, uma hora ele vai entender que para ele chamar um bom profissional, ele tem que respeitar os valores dos pisos salariais. É um processo, tá? O Sindicine é nacional. O Sindicine é nacional. Ele é em São Paulo, mas ele é uma tabela usada nacionalmente, tá? Ela é respeitada nacionalmente dentro das leis de incentivo para a produção de filmes de longa-metragem de editais de nível federal, que eu vou falar para vocês. Sim, a tabela de Sindicine é válida. Para publicidade, também é válida, tá? Publicidade para televisão, mesmo sendo TV local, muitas vezes ela é válida sim. Mas assim, é que você não pode exigir o piso salarial, entendeu? Porque a pessoa não te chama, mas você pode negociar, né? Sempre é um processo de negociação. Se você tem portfólio profissional, se você é um bom profissional e você tem um bom network, é mais fácil. É um mercado que
assim, você não tem defesa que nem tem ali, tipo, direitos, leis, regras trabalhistas. Você é PJ, né? Então é um jogo de conquista. Quem conquistar o melhor verbete ali que ganha. Né? Eu acho que esse é um pensamento muito importante. Muitas vezes a gente tem uma visão de autônomo, o autônomo fica naquele lugar meia boca, né? Em que ela não é nem um CLT e nem uma empresa. Ela fica naquele lugar que você não sabe, naquele limbo, né? Aquele limbo que você não sabe. Então, eu, Marcela, particularmente, decidi assumir que eu, autônoma, sou uma empresa. Então, toda a minha perspectiva de negociação, de diálogos, de mostra de portfólio, de entrevista, eu estou sempre pensando que eu sou uma empreendedora. Eu estou sempre pensando que eu estou sendo. A minha empresa está sendo testada e avaliada, entrevistada para ver se vai ser contratada. Então, como que eu, como empresa, vou apresentar um portfólio, vou divulgar o meu trabalho? Eu não sou uma pessoa em busca de um emprego. Eu sou uma empresa em busca de clientes. Por quê? Porque o tempo todo eu tenho que buscar novos clientes. Então, o tempo todo eu tenho que ser contratada por outras produtoras, agências. Então, assim, mesmo que eu seja uma pessoa única, né? Eu sempre vou pensar com essa mentalidade de empreender, porque eles vão me contratar por PJ. Vamos ver. É tudo uma questão de ir marcando posição. Vai demorar vários anos, mas uma hora vai. É exatamente isso. Assim, de cine abrange atores ou trata somente dos técnicos audiovisuais, tá? Os atores você vê pelo SATED. Bom, continuando aqui. Então, o que que acontece? O interior, né, ele ainda é um mercado, e os cinemas mares, ele ainda é um mercado de muita experimentação. E aí a gente ainda está muito nesse lugar, como eu falei para vocês, do ato de coragem versus a profissão, né? Então tem muita gente que está ainda no ato de coragem. Tipo, vocês estão como? Me contem aí no chat. Vocês estão no movimento de ato de coragem, tipo, fazendo cinema na garra, sem estratégia, sem pensamento, eu vou fazendo porque eu amo. Ou vocês estão desenhando uma estratégia de profissional, que é como que eu crio uma estratégia para estar envolvida no mercado, para crescer o mercado audiovisual da minha região, para me profissionalizar, para me lançar dentro do mercadão. Como que está o seu projeto, né? De carreira dentro do audiovisual. Isso que é importante. Você é especialista, você é generalista, você já pensou sobre todos esses assuntos? Você tem CNPJ? Você já viu qual é o seu KNAI? Então, assim, como é que está o seu nível de profissionalização? Porque é muito engraçado. Muita gente fala assim, eu quero me lançar no mercado, eu quero ir para o mercado audiovisual. E fica sempre buscando como se jogar no mercado audiovisual, como crescer, como entrar no mercado, mas nunca pensou como eu posso começar a me profissionalizar aqui da onde eu estou, do que eu tenho, do que eu posso fazer aqui. A pessoa sempre está na expectativa que um outro vai chamar ele, vai colocar ele para dentro do mercado. E não é assim, gente, é um processo. Quanto aos pouquinhos você for se profissionalizando, mais as portas do mercado vão abrir para você. Quanto menos você for profissional, quanto menos você tiver consciência de como funciona o mercado, network, e fazendo o beabá bem feito, quanto menos você for fazer isso, mais impossível vai ficar de você entrar, sabe? Você precisa ir fazendo os poucos, o necessário. É isso, entendeu? Acho que eu ainda estou no limbo, nem no ato de coragem, nem na profissionalização. Ai, Dri, tem que ir, porque tem que ir fazendo, sabe? Abrir o seu CNPJ, ir buscando nas produtoras perto, estando perto de pessoas que estão trabalhando, seja comercial, seja artístico, tá nos movimentos políticos de política pública da sua região. Assim, são uma série de pequenas ações. Pegar as suas produções autorais, enviar para festivais, que muita gente não envia, e tem que enviar para o máximo possível de festival, não é tipo enviar para 2, 3, 10, é para enviar para 100, e aí participar das rodas de conversa. Então, assim, precisa estar em movimento. A pessoa quer entrar no mercado, mas ela não se movimenta, ela não busca esse caminho de profissionalização, não faz sentido. Então, assim, tem outras pessoas que querem se profissionalizar e acreditam que só, mano, pegar uma câmera, fazer um filme muito louco com o celular, que vai ser, tipo, agora eu vou mandar para o festival e eu vou ser aquele case daquela pessoa que
saiu do nada e fez um filme incrível com o celular. Gente, isso não existe. Isso não existe. Entendeu? É uma exceção a cada não sei o que lá. Não existe. É que a gente deu exemplo, né, do que a gente fez no sábado, o filme do Casa de Antiguidades, que ele, sim, ele fez um filme com uma rifa, e aí ele ganhou Cannes. O cara fez um filme, ganhou Cannes, aí fez outro, ganhou de novo, foi chamado, tá morando lá na França, escreveu o roteiro do primeiro longa, rodando o primeiro longa, enfim. Um caso de exceção. Porém, não é tão exceção. Se você for ver a história dele, o cara é formado em cinema, o cara já trabalhou com publicidade, ele formou o Quinofórum, ele dava aula de audiovisual, ele fazia experimentações de vídeos de audiovisual. Ele já trabalhava na área, entendeu? Ele nunca tinha tido coragem de fazer um filme dele, um curta-metragem dele. Quando ele fez, ele já estava num nível de profissionalismo muito grande, por isso que ele já entrou em Cannes. Então, assim, essa sensação e essa expectativa que a pessoa tem para fazer uma coisa e ser descoberto é muito ingênuo, gente. Isso não acontece. Isso é muita ingenuidade. E é uma certa preguiça. Nunca vai dar certo, sim. Porque mesmo que a pessoa consiga fazer um filme e chegar lá, ela não vai dar conta de crescer a carreira dela. Porque ela vai chegar no meio de um mercado sem consciência nenhuma de como as coisas funcionam. Então, precisa ir fazendo beabá. Beleza? Então, vamos lá. Produção de sucesso versus carreira. Isso também tem uma grande diferença. E é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Muitas vezes a pessoa fala assim, né, a pessoa faz um filme e aí esse filme entra num grande festival e bababá, e ela acha que ela está construindo uma carreira. Ela não está construindo uma carreira, ela teve uma produção de sucesso. Só que uma carreira, ela é de fato construída quando você começa a compreender os mecanismos que te levaram a ter uma produção de sucesso, você consegue replicar isso e usar do networking e da propaganda daquela produção de sucesso que você teve para se lançar, para aquilo gerar frutos. Porque cada coisa de sucesso que você faz, ela precisa lançar novos frutos para que você dê continuidade nessa carreira. Porque uma produção de sucesso não quer dizer nada, entendeu? Você tá, eu não sei se o Gil tá aqui ainda. O Gil já fez como ator, ele já fez novela, ele já fez várias produções ali, né? Outras famosinhas, já teve lá o seu momento. Só que ele pode estar tendo aqui ainda. Você sobe, de repente você desce, meu amor. Porque é assim a vida. 1, porque é assim. 2, porque você não teve estratégia. E 3, porque você não foi se preparando para se profissionalizar na sua área. E compreender que dentro da área artística, se você é só um especialista de uma coisa só, a grande chance de você não conseguir se sustentar na sua carreira é enorme. Enorme, sendo bem sincera, é enorme. Eu não estou querendo ser pessimista, gente. Eu quero que vocês compreendam de verdade que é possível sobreviver da área, é possível fazer produções autorais, é possível entrar no mercado, é possível criar um mercado dentro da sua região. Tudo isso é possível. Só que tem que ser feito com estratégia, tem que ser visto com consciência, com resiliência e com paciência e com muita visão de fato, com muito realismo de como funciona a nossa área, né? E que esses cases que a gente escuta, que a gente se inspira, são cases de exceção. São cases de exceção. Bora lá. Objetivos. Produção de sucesso. Quais são os seus objetivos? Qual é o segmento que você quer criar e quais oportunidades existem na sua área? Essas 3 palavrinhas são ótimas para você poder pensar estrategicamente na sua carreira e no seu desenvolvimento para entrar no mercado. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu objetivo? Ou os meus objetivos, não precisa ser um só, pode ser mais de um. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é produzir, ser roteirista. Então tá, o que eu vou fazer para ser roteirista? Pô, vou começar produzindo vídeos para rede social de uma amiga, bababá. Depois eu vou entrar no grupo de roteiristas do WhatsApp e vou me lançar lá, vou ficar de olho nas vagas. Vou fazer o curso tal, vou fazer o meu CNPJ, vou... O que envolve ser roteirista? O que é o passo a passo para ser roteirista? Vou produzir o meu primeiro filme autoral. Então, eu crio uma série de elementos
para entender como que eu vou atingir meu objetivo de se tornar roteirista, entendeu? Então, primeiro é isso, tenha claro os seus objetivos e as ações possíveis que você já pode tomar hoje para começar a fazer isso. Qual é o seu segmento? Pô, eu quero fazer série, eu quero fazer filmes, eu quero fazer filmes autorais, eu quero fazer novela, eu quero fazer TV. Cada segmento você vai ter uma ação, principalmente que o Gil falou aqui, de network diferente, completamente diferente. Se você quer fazer série, você vai ter que andar no meio, entrar, fazer parte dos grupos, rodadas de negócio, conversa, cursos específicos para entrar nesse universo dos streamings, das séries e tudo mais. Que é diferente do universo para você entrar no mundo da publicidade, diferente para você entrar no mundo do cinema, né, mais cult, de circuitos de festivais, do que o comercial. É tudo muito diferente, entendeu? Então, os espaços. Então, qual que é o seu segmento? Né? Qual é o seu objetivo? E quais são as oportunidades que você tem hoje para isso acontecer? Né? A oportunidade, com certeza, ela é sempre vinculada a dois polos. Um é as oportunidades que o mercado oferece para que você entre nele, e outras são as oportunidades que surgem para que você crie o seu próprio mercado. Né? Você criar o seu próprio mercado é uma grande oportunidade. Que quem gera isso? As leis de incentivo, as políticas públicas. São elas que vão gerar oportunidade para que você cresça dentro do seu segmento, tá? Então, vamos lá. Estudo técnico vezes assinatura. Bom, sobre a carreira, gente, até aqui tá tudo certo para vocês. Se estiverem com alguma dúvida, podem me colocando aqui. O que significa estudo técnico versus assinatura que eu coloquei aqui? Dentro do do seu próprio lançamento, ou da sua criação do seu próprio mercado, ou disso de você se colocar e entrar no mercado, existem dois pontos que são muito importantes que você desenvolva, que é técnica e noção de autoralidade. Isso é essencial, tá? Independente para onde você vá, você pode ir para fazer publicidade da Coca-Cola. É importante que você entenda isso. Você vai fazer um filme que vai passar na TV Brasil. É importante que você entenda isso. Você vai concorrer a um edital da TV Brasil. É importante que você entenda isso. Qual que é a sua capacidade técnica, né, de poder lidar com todas as operações da produção de um filme ou do seu segmento, se você é diretor de tudo, mas se você é diretor de fotografia, roteirista ou ator, ou enfim, qual que é seu conhecimento técnico, sua habilidade, sua capacidade, até onde você consegue ir, sabe? Se a pessoa te pedir, se o diretor te pedir, você é diretor de fotografia, se o diretor te der uma referência, te dar uma lista de referências, te der uma luz que você tem que montar, você sabe dizer quais são os equipamentos que você precisa para montar essa luz, você sabe dizer quais equipamentos você vai precisar, como você vai direcionar essa luz, você tem uma ideia do que você vai fazer para construir aquilo que o diretor quer, sabe? Se você é uma diretora de arte, você tem noção sobre os elementos, né? A textura dos elementos que imprimem na câmera, como não imprimem, noção de espaço, de decupagem. Então, assim, qual que é o seu nível técnico sobre esse segmento que você deseja seguir? E vá atrás dele. Eu ainda não sei o que eu quero, um pouco de tudo. Produção, vá produzir. A produzir, gente, tá como assistente de produção, tá na equipe de produção, você aprende muito sobre o set de filmagem, você aprende tudo. Estando na produção, você vai ter que entender um pouco de tudo. Então, se você está perdido, vá de vaga de produtor. Não tem erro. Assistente de direção também. Assistente de direção e produção, vai fundo. Que é uma universidade, você está num set de filmagem nessas equipes. E aí, outra coisa é a sua própria assinatura, que aí não é uma questão técnica, não é uma questão de experiência de set de filmagem, não é uma expressão de networking, não é uma questão de nada. É assim, é o quanto que você consegue ter uma assinatura própria, o quanto que a sua expressão você consegue imprimir, você consegue levar
para o que você faz, né? Para sua obra artística, cultural, para os seus projetos, para o seu processo. Aquilo que a pessoa fala, nossa, eu quero ter a visão de fulano de tal, eu quero ter a visão da Marcela, eu quero ter a visão do Dil, eu quero ter a visão da Adriana, porque ela sempre traz algo diferente para mim, assim, né? Ela traz algo diferente para a obra, tem algo que é a visão dela, é o jeito dela de fazer, que é único. Isso é muito importante. Então, o desenvolvimento da sua assinatura é algo que, quando você faz um projeto autoral, você faz um projeto sem grana, você faz suas experimentações, você está construindo a sua carreira. Por quê? Porque você está trabalhando a sua assinatura. É muito importante isso. Isso é muito, muito importante. Então, esse estudo técnico e essa assinatura aqui, por exemplo, na Master, é o que a gente pega muito no pé, assim, sabe? Vai buscar o seu eu cineasta. Quem já fez o curso do One Year Production sabe, é a base número 1 de todo da nossa metodologia é o eu cineasta. Tipo, quem é você no mundo? O que você quer falar sobre como, né? Como você quer falar isso que você quer falar? Qual que é a sua expressão artística? Isso é super importante. Porque você tendo estudo técnico e assinatura, você aí vai para a segunda etapa, né? Você tem estudo técnico, assinatura, você já tem a sua estratégia, a sua visão de mundo, arrumou lá seu CNPJ, tá prontinho, tá pronto, tá profissional. Se tiver uma oportunidade, você tá pronto para pegar. Essa é a número A. Você tá pronto para pegar a oportunidade, se ela chegar? Ou será que você tá na rabiola? Você tá pronto? Então, se você estiver pronto para pegar, aí você tem que ter senso de oportunidade. Gente, senso de oportunidade é uma coisa de faro. É o faro. Qual que é teu faro ali com a oportunidade? Tem que farejar, sabe? Tem que se jogar, tem que jogar ali, ficar de olho numa situação, num festival que você vai, numa mostra, numa rodada de negócio, o que está rolando ali, no cafezinho, desses encontros do fórum, de não sei o que lá, no espetáculo que você vai, na estreia do filme. Todo lugar que você vai é um espaço de oportunidade. Olhar os editais que saem o tempo todo, vagas de carreira, tudo. Tem que ter senso de oportunidade. E aí olhar e falar assim, pô, isso aqui é para mim, não é, né? Saber dosar ali o que é. Networking entra junto com o senso de oportunidade, porque networking não deixa de ser um senso de oportunidade, né? Então, o que é networking? Como é que faz networking? Gente, networking é um movimento que você faz em duas frentes. Uma é a frente que é que todo mundo fala, é no cafezinho, é chamando para jantar, é falando bobeira, é a pessoa tem que gostar de você. Mas por que ela tem que gostar de você? Porque ela tem que lembrar de você. Porque quando tiver algum trabalho, ela precisa lembrar. Nossa, fulano de tal, Marcela, tão legal. Nossa, ela faz isso, vou chamar. Porque se você só apresentou um currículo, falou sobre as 1000 habilidades que você tem, o portfólio que você tem, a pessoa vai falar, ah, legal, ela vai lembrar de você 2, 3 dias. Depois ela vai esquecer absolutamente da sua existência. Então, o networking, na verdade, ela é uma estratégia para você se tornar memorável na cabeça da pessoa. Se o seu networking vai ser chamando para um café, se vai ser falando sobre a vida, não sei. Cada um tem a sua maneira de ser lembrado. Mas o networking basicamente é criar uma estratégia para que você seja lembrado. Entendeu? Por isso que às vezes o networking é um follow-up. É você curtir lá a mensagem no Instagram, é você colocar um comentário, é você atualizar sobre os seus trabalhos nas redes sociais para fulano de tal, é você estar o tempo inteiro atualizando as pessoas importantes que você enxerga como importantes para sua carreira, para que ela lembre que você existe. É basicamente isso, sem encher o saco. Então, como que você vai fazer isso? Tem várias formas de fazer, gente. Porque às vezes você fala assim, networking é puxa-saco. Networking não é puxa-saco. Networking pode ser puxa-saco, mas não é a única estratégia possível. É uma que eu não uso, por exemplo. Eu não tenho capacidade de puxar-saco das pessoas. Eu sou muito verdadeira, muito TDAH da vida, muito impulsiva, muito grossa. Não consigo ser uma pessoa que puxa o saco das pessoas. Não tenho saco para isso. Então, o meu networking não é dessa maneira, mas se mostrar disponível, atualizar sobre o que você está fazendo, ter o costume de divulgar suas coisas nas redes sociais, participar dos eventos. Eu gosto de conversar, eu sou interessada na vida dos outros, eu adoro escutar, eu gosto de ajudar as pessoas a resolver problemas que não são da área. Então, assim, é uma forma de se relacionar, né? E você precisa encontrar qual é a sua maneira. Mas é muito, muito, muito importante. Como disse o Dil, o networking é a chave. Não tem como.
Networking é chato. Vários alunos às vezes falam para mim, me chama, não sei o que lá. Eu chamo. Gente, mas eu esqueço. Ó, o Mastershot, a gente já teve mais de, sei lá, 500 alunos. Imagina que eu vou lembrar das pessoas. 500 alunos, sendo que vai, bem mais que 500, porque mais de 300 foram só na época presencial. E eu tenho não sei quantos mil alunos online, em que eu nunca vi a pessoa de verdade. Muitas vezes elas estão assim, que nem você, ó, grande parte da aula sem aparecer no vídeo. Eu não sei nem como é que é a cara da pessoa, eu não vou lembrar. Então, assim, isso é uma coisa importante. Quando você for fazer aula online, sabe? Fica. Agora eu tô falando bastante, nem precisa, mas fica com a câmera, faz pergunta, se faz memorável, se faz lembrável, sabe? Se faz uma pessoa que passou por ali. Isso é super importante. Tenha valores muito, muito claros, assim, isso é super importante, porque às vezes a gente entende que networking é passar por cima dos nossos valores, e não são, e não pode ser. Então, não pode ser nada que seja extremamente desconfortável. Tenha claro quais são os seus valores assim, intrínsecos, que você não. Que não tem como, não tem diálogo. Daqui não passa. Isso é super importante, porque você vai receber propostas indecorosas que talvez você possa aceitar se você passar por cima de alguns valores. Quais são os seus valores? Tenha isso muito bem definido para você não ficar se sentindo abusado, se você não sentir desmotivado com a carreira, porque é um universo, né, o audiovisual, cinema, atuação, TV, muito egocêntrico, que você vai receber propostas complexas, você vai ouvir muita coisa feia, se você entrar no Mercadão mesmo, você vai ouvir. Então, se você não tem valores muito bem definidos e uma estratégia, né, um objetivo muito claro, você ou se perde ou você fala, mano, eu não quero entrar nessa escola, não, desiste. A gente tem que ser muito firme na nos nossos objetivos, sabe? E muito definido sobre os nossos valores, senão a gente corre grandes riscos de se perder ou de se desmotivar completamente na área. Então, ter valores e uma estratégia com objetivos bem definidos ajuda muito para que a gente siga. E resiliência, né, povo? Resiliência, paciência, entender que é um trabalho de formiga, que você vai construindo. E muitas vezes a gente tem uma perspectiva de como a gente trabalha muito com projeto, a gente faz um projeto, acaba, aí faz outro projeto, acaba, e fica um tempo sem nada. A gente olha e fala assim, nossa, parece que eu não construí nada. Mas não é. Se você souber e tiver estratégia para olhar para trás e pegar tudo que você fez e construir uma linha do tempo, e você consegue potencializar na sua divulgação, no seu portfólio, tudo que você já fez, o que você não só exatamente no seu segmento, mas em toda a compreensão artística da coisa, né? Por exemplo, eu já fui diretora de teatro, eu já atuei, né? Fiz produção executiva, tudo isso que eu já fiz, ele me forma um profissional diferenciado, único, porque eu tenho experiências muito únicas. E aí você consegue perceber quem você é de fato, sabe? Não o que o mundo espera ou o padrão, tipo, especialista só naquela coisa. Não, você consegue ser você. E quando você cria o seu próprio mercado, quando você cria a sua própria, o seu próprio nome, a sua assinatura, é o momento onde você consegue começar a criar a sua própria carreira, independente, né, do que seja. É um início de uma construção. Então, é muito importante que você olhe para trás e que você valorize sua história. Muitas vezes a gente faz um espetáculo de teatro que ficou lá 10 anos atrás, mas se você for olhar para trás, talvez as pessoas não valorizem esse espetáculo. Por que você não valorizou? Por que você, quando teve um projeto, você não botou uma assessoria de imprensa para ter matéria no jornal da sua peça ou do seu filme, né, do seu curta que você lançou? Você não fez um lançamento do seu filme para poder dizer que você já exibiu? Você não mandou ele para os festivais certos? Ou seja, você fez uma produção, só que você não trabalhou a sua produção para que você olhasse para trás e colhesse os resultados do que você fez. Isso é muito importante. Então, faz parte da estratégia você colher resultados, olhar esses resultados e botar eles no papel. Eles fazem parte do seu portfólio. Quando você for fazer networking, você não pode ter no seu portfólio só o que você faz. Você tem que ter resultados do que você fez, né?
como aquilo repercutiu na sociedade, qual a diferença que você fez no mundo, quantas pessoas assistiram esse espetáculo, esse projeto é tão bom que foi financiado por onde, você mandou para quantos festivais, entrou em quantos festivais. Então, assim, quais são os resultados das suas produções? Isso é super, super importante. A maioria dos artistas, eles param na produção, né? Na hora da distribuição e na hora de criar o seu próprio portfólio, esquecem de colocar os resultados. São os resultados que vão fazer as outras pessoas abrirem os olhos e te olharem de uma maneira diferente, né? As consequências do que você fez. Então, tenha essa estratégia. Bom, vou entrar aqui nas leis de incentivo. Eu vou só ali liberar uma pessoa, a babá aqui dos meus filhos, que eu acho que eles já dormiram, só avisar que ela já pode ir. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem xixi e tomar uma aguinha, e aí eu vou finalizar aqui a aula falando sobre as leis de incentivo para vocês, tá bom? Rapidinho, já volto. Quem tiver dúvida, gente, pode colocar no chat, podem ir conversando, colocando nos comentários, vamos falando o que vocês estão achando até agora, que vocês estão muito quietinhos. Voltei, povo. Ó, estão fazendo networking aqui, ó. Estou na função da busca de produtores parceiros para lançar um filme curto em festivais no Brasil. Esse é um momento crucial. Diego falou, é bastante coisa para assimilar. É bastante coisa, né? É bastante coisa, mas vai pegando os pontos principais, vai anotando, né? Porque essa aula, o que, que acontece? Se você é muito iniciante, talvez você vai achar muita coisa, tal, vai pescar uma coisa ou outra. Quem já tem uma prática no mercado, quem já está começando, vai pescar outras coisas mais aprofundadas. Aí quem já tem mais experiência, mais ainda. Então, assim, tem muitas camadas. Não se preocupe em pegar todas as informações, mas se preocupe em pegar uma ou duas, tipo, super importantes e colocar em prática. Eu acho que isso que é o mais importante. Pega, assim, o que ficou de mais importante, desenha 2 ações que você vai começar a fazer, tipo, ficou super importante para mim que eu tenho que criar um CNPJ e, sei lá, me especializar melhor na minha área. Beleza, então corre atrás disso. Ficou na minha cabeça, isso eu já fiz, isso eu já tenho organizado. Então ficou na minha cabeça que eu tenho que melhorar meu network, não sei o quê. Então faz. Então, assim, pelo menos 2 estratégias de tudo que eu falei, né? 2 ações, cria quais são as primeiras e segue. Estou gostando do o seu jeito claro e objetivo de falar. Sem rodeios ou fantasioso. Obrigada, Sônia. Eu gosto muito de falar a real, assim, sabe? Da experiência que eu tenho. Obviamente não é a verdade absoluta das coisas, nunca, mas é uma experiência de um tempo aí, né? Eu sempre tenho a filosofia que o importante é estar dentro. O resto a gente corre atrás dos resultados. Isso. Bora, cada um com a sua filosofia, vamos para dentro, vamos estar. Você tem que sempre, né, se especializar e ter noção, assim, realidade do que está acontecendo. Então, aqui, leis de incentivo, vamos lá. Quando eu falei da criação de próprio mercado, a criação de próprio mercado, as leis de incentivo são super importantes para isso. Como que são as leis de incentivo? Vocês já conhecem leis de incentivo? Coloquem aí para mim. Tem conhecimento, não tem conhecimento, conhecimento básico, como é que é para vocês? As leis de incentivo, Sônia, a Sônia falou que mais ou menos.
o, são políticas públicas, né? Basicamente assim, a cultura, ela é um direito do cidadão, assim como a educação, assim como segurança, saúde e tal, é um direito garantido por lei para todo o cidadão, certo? Então, compreendido isso, a gente entende que política pública é uma obrigação do Estado, é uma obrigação, né, e defesa de um direito. Bom, entendido isso, precisamos entender um segundo ponto que é super importante em relação à cultura. A cultura ela tem um orçamento de menos de 1%, né? 0,1% da verba da União, tá? Da União, tudo que a União ganha, é um valor muito pequeno que vai para a cultura. E o que acontece? Esse valor muito pequeno, ele resulta na economia mais do que a indústria automobilística. O que significa isso? Significa que a gente produz, né? A classe artística, ela produz e ela injeta na economia do país muito mais do que ela recebe como investimento. O que se compreende? Se compreende que não investem na cultura, não é porque a cultura gasta, porque isso é uma mentira, porque a cultura é uma economia altamente lucrativa para a União, tá? Para o Estado. Isso é muito importante da gente compreender. Por quê? Porque o jogo de interesse para não se investir em leis de incentivo, para não se investir em política pública, não é econômica, como tentam implantar na cabeça das pessoas que não, né, não entendem do rolê. Tentam dizer que é a mamata, dá dinheiro público, isso é uma grande falácia, tá? E isso é muito importante compreender, porque quem domina a cultura domina a massa. Eis algo que o Lula aprendeu com o Bolsonaro, tá? Porque o pensamento todo do nosso último governo foi de noção sobre isso. Ele tinha noção de como a cultura era importante. Por isso que ele quis desmontar a cultura inteira e construir a dele próprio, que é a base do pensamento do Olavo de Carvalho, que é, existe uma guerra cultural a ser vencida. E compreendendo isso, não é tão estranho por que o nosso governo atual está valorizando tanto a cultura, né? Está sendo um contra-ataque contra o que estava acontecendo. É importante que a gente compreenda isso, para que a gente saia desse lugar ingênuo de que a gente está ganhando dinheirinho ali da política pública, né, para os artistas. Estamos construindo a cultura de um país, direito de todos os cidadãos e uma alta potência da economia. Então, é muito importante que a gente compreenda esse fato, esses elementos, para que entenda que lei de incentivo, é importante que a gente domine as leis de incentivo, porque não só no Brasil, como em todos os lugares do mundo, é onde se manifesta a porta e a estrutura base de toda a cadeia audiovisual. Não é no Brasil, é na Itália, é nos Estados Unidos, em vários lugares. É sempre a partir de políticas públicas, tá? Então, assim, não é algo que é só no Brasil. É um mecanismo de funcionamento de abertura de portas. Então, o que acontece na lei de incentivo? Também existe um jogo de poder no jogo da lei de incentivo. Por quê? Porque tem o grande mercado no audiovisual também disputa a lei de incentivo. Vai disputar com os pequenos. Tá? Existe uma disputa de orçamentária dentro do segmento. Por quê? O que acontece? Produções de Netflix são feitas com financiamento público. Vão poder ser feitos agora, tá? Filmes que você assiste no Cinemark são feitos com financiamento público. Então, existe uma guerra, uma disputa orçamentária. É importante que vocês compreendam, que vocês sejam atentos a isso. Na Ancine, por exemplo,
na esfera federal é principalmente onde ocorrem essas questões, tá? Por quê? Porque o orçamento destinado a editais públicos de esfera federal, eles são muito maiores do que estadual e municipal. Então, o Mercadão mesmo, ele quer pegar a esfera federal, né? O que a gente tem na esfera federal? A gente tem a lei do audiovisual, tá? E a gente tem o fundo setorial do audiovisual. O fundo setorial do audiovisual são editais diretos. Você envia o projeto e você já recebe a verba, né? As pessoas escolhem os projetos específicos e você já ganha verba para execução. A lei do audiovisual, você aprova o projeto e depois você precisa captar em alguma empresa, né? Por dedução de imposto de renda. Redução de imposto de renda. No nível estadual, cada estado tem o seu. Em São Paulo, que é onde eu estou, é o PROAC CMS, de incentivo indireto, e o PROAC, que está aberto, inclusive vai fechar daqui a 10 dias, de leis direta, né, de edital direto. E no nível municipal, cada cidade tem a sua, verba costuma ser bem menor, tem cidades municipais, tem cidades que nem tem, e tem cidades que tem. Aí precisa avaliar cada um as suas leis de incentivo. Então é importante compreender isso, que a gente tem esfera federal, estadual e municipal, direta e indireta. Direta, quando você envia o projeto, você recebe a verba, e indireta, quando você aprova o projeto, precisa captar dentro das empresas. Independente disso, todos os projetos, né, assim, não todos, mas 90% dos projetos de audiovisuais do Brasil são feitos por leis de incentivo. Os filmes que a gente assiste em Cinemark, não sei o que, lá, normalmente são feitos por leis de incentivo federais, tá? E por leis de incentivo indiretas. Então, aprovação de coprodução internacional, tem a lei do audiovisual 1A, e dentro da lei do audiovisual tem vários incisos que você pode pegar coprodução internacional, só nacional, por mecenato, por investimento, por fundo imobiliário. Então, assim, tem muitos... Imobiliário não, desculpa, por FUNSFINE. Então, assim, dentro do audiovisual, diferente dos outros segmentos artísticos, a gente tem muitas possibilidades de incentivo, e não só de incentivo via patrocínio. O que significa patrocínio? É tipo um mecenato, você dá a dedução do imposto e pronto, dou a redução do meu imposto de renda ou do meu ICMS, sei lá, eu estou como patrocinador, mecenato, mecenas, né, que fez essa doação para o projeto. Dentro do audiovisual, a gente também tem uma série de incisos que a pessoa faz um aporte de investimento. Então, ela tem direito de retorno sobre a bilheteria. Então, ela entra como investidor do projeto, o que dá uma categoria do audiovisual um pouquinho mais profissional, de indústria, né, de retorno financeiro mesmo, em cima dos projetos. Ainda não é muito rentável, não é muito funcional esse tipo de produção, porque a gente tem pouco retorno de bilheteria. Então, acaba que os projetos bem comerciais mesmo conseguem entrar nessa linha de investimento, mas só conseguem entrar projetos muito comerciais. Por quê? Porque o retorno para a empresa só vem a partir de retorno de bilheteria. E a gente tem pouco retorno de bilheteria, porque o filme nacional ainda não é muito assistido. Então, tem detalhes sobre essas coisas das leis de incentivo. Isso, gente, que eu estou falando, é super importante. E o que vai acontecer agora, né? Aí a gente tem a Ancine, antes de eu falar o que a gente tem, né? A gente tem a Ancine. Então, para todos os projetos de nível federal que vocês queiram concorrer, vocês têm que ter uma produtora aprovada na Ancine como proponente. Não existe outra forma. Tem que ter uma produtora aprovada na Ancine como proponente. Para você ter a sua produtora aprovada na Ancine como proponente, você precisa ter um CNPJ com os quinais certos indicados por ela. Tem uns quinais específicos. Só você mandar e-mail para lá e perguntar. Aprovado esses quinais, né, você vai abrir seu CNPJ, não tem como ser MEI, tá? Não existe produtora aprovada na Ancine com MEI, tem que ser no mínimo Simples Nacional. Você vai enviar o seu projeto, você vai enviar seu projeto para aprovação na Ancine. Aí, aprovado na Ancine, você vai conseguir mandar para fundo setorial, para vários editais e tal. Né? O projeto, ele é basicamente o escopo do projeto em geral, né, da produção, o roteiro, enfim, toda a defesa do projeto, orçamento e equipe, né, que você tem que ter. E se é fundo setorial, o orçamento vai ser, que é fundo direto, vai ter um orçamento limite. Quando é indireto, você faz o desenho do seu orçamento e você pode
começar a produzir. Se você captar até um número, um X% do valor, você já pode começar a produzir, né? Você enviando e aprovando o projeto, por exemplo, na lei do audiovisual, no PROAC-ICMS, você pode aprovar o mesmo projeto, captar parte do projeto pelo ICMS, outra parte do projeto pelo imposto de renda, outra parte por um edital direto de complemento. Você pode pegar um filme de 1 milhão, pegar 300 mil em um, 500 mil em outro, 200 mil em outro. Você não precisa ter um edital único, entendeu? O audiovisual é muito comum esse tipo de articulação, de você ter diversas fontes para a produção de uma obra, diferente normalmente dos segmentos artísticos, que você acaba pegando um edital e produzindo o projeto. Dentro do audiovisual, você aprova, é muito comum você aprovar em várias coisas e captar recursos de vários lugares diferentes. Bom, o que é a Lei Paulo Gustavo, gente? Por que a Lei Paulo Gustavo, para vocês, para nós aqui, é tão importante? A Lei Paulo Gustavo é uma lei que foi criada, uma lei emergencial na época do Covid, para o audiovisual. Ela grande parte da verba, ela vem do Fundo Setorial do Audiovisual. A verba do Fundo Setorial Audiovisual, ela é feita a partir da Condecine. O que é a Condecine? Todas as publicidades que são colocadas e veiculadas na televisão, todas as produções veiculadas em emissoras, elas precisam pagar uma Condecine, que é como se fosse um pedágio, vamos dizer assim, para poder chegar lá, né? E aí esse valor é o valor que ele normalmente é colocado dentro dos editais, né, para os editais públicos para as produções audiovisuais. Então, ela é uma indústria que ela se retroalimenta, né? Grande parte do dinheiro do fundo setorial não vem do imposto que a gente paga, vem da própria Condecine, tá? Isso é importante entender, é um dinheiro que a própria indústria gera ali. E aí a gente teve um superávit durante muitos anos desse valor de imposto de Condecine, que foi gerando ali um super valor, que na lei da Paulo Gustavo foi feito um projeto de lei para a liberação desse fundo, esse superávit aqui, desse fundo, para que eles fossem liberados para produção, para editais de produção audiovisuais, nível estadual e municipal, ou seja, que foram distribuídos para os municípios, para que eles tivessem autonomia de escolher e entender como que vai ser feita a distribuição dessa verba. Grande parte do fundo setorial e parte também do superávit do Fundo Nacional de Cultura. Por isso que parte dessa verba também vai ser destinada a outros segmentos artísticos, mas é a minoria. A grande parte vai direto para o audiovisual. Enfim, teve todo o trâmite dessa lei que foi super complexa de ser aprovada, mas ela foi aprovada e a regulamentação dessa lei vai ser oficializada dia 11 agora. Dia 11, lá em Salvador, vai ser oficializado. Oficializado, isso, os municípios vão ter um prazo, todos os municípios vão ter um prazo para aderir à lei, ou seja, para criar um plano de ação, para receber essa verba e dizer como que vai distribuir essa verba. 60% da verba que vão para os municípios vai ter que ser feita para produção de obras audiovisuais. Outra parte para salas de cinema e outra parte para formação e produção de festivais de cinema e de audiovisual em geral. Nessa linha de produção de obras audiovisuais, que é grande parte, vou dar um exemplo. Aqui em São José, a gente vai ter 2 milhões e 800 mil reais só para produção audiovisual. O que a gente teve de limite para produção audiovisual aqui foi 400 mil reais. A gente vai ter 2 milhões e 800. Entendeu? É muito dinheiro para o interior. Todo o interior pode receber essa verba. Tem uma tabela com o valor relacionado para cada município, que tem a ver com quantidade de habitantes e umas outras regrinhas lá. O que você precisa fazer? Se você mora no interior, onde não tem uma Secretaria de Cultura, onde as pessoas não vão aderir, você tem que pressionar, porque as pessoas ela tem que aderir, entendeu? Porque se ela não aderir à lei, criar o plano de ação e colocar lá no sistema, o dinheiro não chega na sua cidade, entendeu? Porque não é obrigatório. Então, é importante que você entenda se na sua cidade vão ter. São Paulo também vai receber grande parte da verba. Então, a gente vai ter grandes editais estaduais e editais municipais. Não só em São Paulo, como no nível estadual, a gente vai ter no Brasil inteiro. É muito dinheiro, gente.
Muito dinheiro. Nunca se teve tanto dinheiro para a estruturação do audiovisual, democratização do audiovisual, descentralização do audiovisual na história do Brasil. Então, assim, vai ser muito importante. Muito importante. Então, estejam atentos. Né? Estejam atentos. Comecem a estudar como criar um projeto, comecem a se vincular a produtoras da sociedade, se você tem um projeto, se você não tem produtora, se você precisa de técnico, comece a se relacionar com as pessoas que são filmmakers, produtores audiovisuais, criativos da sua área, comecem a formar equipes, pensar em projetos, porque vai ter muita coisa boa para acontecer, tá? E fiquem atentos às formações, vão ter muitas formações, o Sebrae vai abrir formações para os gestores culturais, inclusive eu sou coordenadora do Estado de São Paulo, dessas formações para os gestores via Sebrae. Então, possivelmente eles devem abrir, eu acredito, não sei, direto para os próprios realizadores. Eu acho que se houver um pedido das pessoas, talvez o Sebrae se movimente nesse sentido também. Então, é importante que vocês se preparem, porque vai ser um momento histórico, tá? É fundamental a TV aberta consumir nosso produto. Uma vergonha que o brasileiro não consuma sua própria produção. Robson, é mesmo. Gera, assim, muito preconceito e rejeição do cinema feito no Brasil. Narciso acha feio que não espelha. Exatamente, Robson, a gente precisa. Mas para isso também a gente precisa profissionalidade, é o que eu falei para vocês. Como que a TV aberta vai valorizar algo que a gente não valoriza? A gente não valoriza a nossa produção. A gente não valoriza a produção do outro que está do nosso lado. Por que a TV vai valorizar? Então a gente tem que começar primeiro olhando para dentro, olhando para a gente, né? Fala, Adriana. Marcela, tem alguns editais, principalmente na área do teatro, em que quando você entra, você tem que já descrever toda a sua equipe que vai trabalhar com você. Você sabe se a Paulo Gustavo vai ser assim também? Então, a Paulo Gustavo, os municípios eles têm autonomia para a criação dos editais, tá? Tanto estadual quanto municipal. Se a sociedade já costuma ter edital, a grande chance é de que ele continue, tipo, na mesma lógica, né? Do que já tinha. A equipe da Paulo Gustavo, dentro do MINC, criou, né, e vai lançar, junto com a regulamentação, minutas de editais, para que os municípios possam aderir a essas minutas, para que, né, os municípios menores, que têm dificuldade de criação de edital específico, não sabem nem como funciona a área audiovisual, eles vão receber algumas minutas feitas pela federal, que eles podem aplicar nas suas cidades. Então, quando essa minuta for liberada, a gente vai ter uma maior noção do que eles vão exigir ou não. De toda forma, o município tem autonomia para decidir o que vai ser pedido ou não. Em geral, sim, pede-se que você tenha pelo menos 2 a 4 integrantes da equipe, pelo menos, né, já definidos. São coisas meio padrões, assim, né? Então, você ter defesa do projeto, explicação do projeto. Alguns editais, algumas cidades do interior, por exemplo, para produção de filme, não pedem roteiro. Olha só, acho muito curioso, porque no geral você vai pedir o roteiro. Mas aqui em São José, por exemplo, não costumam pedir roteiro. Vai entender. Eu acho estranho, mas enfim. Eles pedem roteiro, mas aí, no geral, o que vai pedir? Contrapartida, sempre pede, contrapartida social, orçamento, cronograma, justificativa, detalhamento do projeto. Básico. Aí tem alguns que vão pedir defesa de direção, tem alguns que vão pedir mood board, tem alguns que vão pedir defesa criativa, tem alguns que vão pedir defesa dramatúrgica, tem alguns que vão pedir o próprio roteiro, o argumento. Aí é bem específico de cada edital, de cada município, a gente não sei, né, falar o que vai pedir. Mas esses aspectos são comuns, né? Detalhamento do projeto, contrapartida social, cronograma, orçamento, plano de divulgação, normalmente são bem básicos, assim. Seria muito bom permitir compra de material com esses valores, câmera, equipamento de luz e lente. Olha, normalmente, Robson, você não pode comprar, tá? O que você faz nesses casos? Você coloca locação de equipamento, tá? Você coloca verba de locação de equipamento. E aí você pode comprar os equipamentos, porém, você precisa depois emitir uma nota que você locou os equipamentos para
o projeto. Na verdade, você loca o projeto, você compra os equipamentos e aí você recebe do projeto uma verba para alugar os seus equipamentos para o projeto, certo? E aí, com essa verba que você usou para alocação, o projeto te deu para alocar, você consegue pagar as parcelas do seu equipamento, ou parte das parcelas. Né? É uma forma que você tem para comprar equipamento. Se você coloca que você vai comprar equipamento, possivelmente você vai ter que devolver o equipamento. Né? Normalmente em editais, compra, você precisa entregar o equipamento para a instituição. Por isso que a gente nunca coloca compra. A não ser que seja um edital para equipamento, né? Para equipar um lugar. Aí normalmente são editais para espaços, para salas de cinema, não para pessoas físicas, né? Para manutenção de um espaço. Aí pode acontecer de ter um edital específico de equipamento. Que mais? Bom, gente, o programa Terça tem Cinema, né? Compartilhe esse programa, a gente vai ter mais aulas toda primeira terça-feira do mês. Terá uma aula minha ou do Léo, né? Sobre sempre falando sobre estudos contemporâneos. Então, a gente vai ter um mês que vai ser autoralidade. A gente vai ter uma aula falando só sobre descoberta do cineasta, autoralidade e tal, né? Que vai ser menos mercado e carreira, assim. Vai ser só sobre mulher, sobre as mulheres no audiovisual, o perfil dos personagens, como criar um perfil feminino. Então, assim, tem muita coisa legal, gente, assim, sempre com a temática, né? Esse primeiro mês abrindo é mercado, carreira e leis de incentivo. A gente vai ter 2 meses que a gente vai falar de política pública, esse e uma de ações afirmativas e política pública, então tem 2 meses. E aqui, mercado e carreira, né? Então, semana que vem, a gente vai ter convidados especiais trazendo esses temas novamente, né? Que eu falei para vocês, então vocês vão conseguir se aprofundar mais, deixar as ideias fluírem um pouco melhor para ter dúvidas, para perguntar para eles. Participem, valorizem essa vaga, contribuam, divulgam, sabe? Falam, coloquem depoimentos para a galera ver que tá massa, assim, quem gostou, para que a gente consiga cada vez mais alcançar mais pessoas e levar essa aula para o maior número de pessoas mesmo, para que a gente consiga conscientizar e colaborar aí com o nascimento de um novo mercado audiovisual fora do eixo. Eu acho que esse programa ele tem como grande missão e, né, visão assim também ter uma fagulha que está criando um novo mercado audiovisual, que está conscientizando as pessoas para a criação de um novo mercado audiovisual, um novo modelo de produção fora do eixo. Então, espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado e vou abrir dúvidas agora, se alguém quiser falar, abrir dúvidas antes da gente fechar. A aula realmente é das 8h30 até 10h30, então a gente tem até 20 minutinhos, são 2 horas de aula. Então, eu tenho ainda 20 minutinhos aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tecer comentários, alguém quer abrir o microfone, fique à vontade. Eu ia fazer fila, mas ninguém levantou a mãozinha que quer falar, então quem quiser pode abrir o microfone e falar. Amei os conteúdos, obrigada de verdade. Se houverem interessados em serem produtores, estou muito fora do eixo. Tá em Portugal. O mercado audiovisual vai ficar cada vez mais fechado? O Arthur perguntou. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que com a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc também, né, que vai vir em seguida. A Lei Paulo Gustavo, a princípio, ela é uma vez. Né? Ela vai ser agora e nunca mais. Mas tem projetos para que se dê continuidade na Paulo Gustavo. Se isso for verdadeiro, vai mudar. O audiovisual no Brasil vai mudar completamente. Se for uma vez só, eu não sei qual que vai ser o tamanho do impacto disso, pensando que as pessoas ainda não estão tão preparadas para receber tamanho orçamento, né? Então, as pessoas elas ainda não no geral, assim, é muito difícil, não tem audiovisual no interior. É raro, são umas ou outras cidades, não tem. Não tem a quantidade de pessoas o bastante para concorrer realmente a projetos bons nos editais, não tem.
entendeu? Então, vai ser uma surpresa. Tem muita gente que nem sabe que a lei vai existir, que a lei vai sair, e fala, nossa, de repente, um mundo digital aqui de audiovisual. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente vai ter tanto impacto se for uma edição só, porque por conta disso, né? Mas se forem várias edições, realmente a gente conseguir implementar essa lei por muitos anos, a gente vai ter uma abertura enorme. Por quê? Porque quando você leva a verba direto para o município consegue olhar a demanda local. E os editais são para iniciantes, para quem está começando na área, para quem está ali, né? Então, quem está ali? É para a cidade, quem está ali. São poucas pessoas que têm uma grande produção para fazer uma longa-metragem e tal. Então, vão ter editais de cineclube, de formação, de fomento mesmo ao audiovisual. Então, vai ser muito importante. As pessoas vão começar a enxergar também o audiovisual como uma possibilidade de profissão. Porque hoje a gente tem pouco, né? Eu estava falando com vocês, a gente tem poucos realizadores profissionais, a gente tem muita gente no ato de coragem ainda, né? Sendo amador no sentido de que não vive da sua profissão, infelizmente. Foi ótimo, muito obrigada. Oi, Sônia. Oi, então, para amador, no caso, eu não tenho DRT, ainda estou caminhando para isso, né? Que é mais até o final do ano, né? Aí, então, para as leis de incentivo, eu não me encaixo nelas. Se encaixa super, não precisa ter DRT para enviar a lei de incentivo, você precisa ter um projeto. Tá. Você precisa ter um bom projeto e uma boa equipe com você, né? Não dá para enviar um projeto sozinha. Então, você tendo uma boa equipe, tendo um bom projeto, não tem problema, não precisa ter DRT, tá? O que você vai olhar é que, de repente, vai ter um edital muito concorrido, tem pessoas que têm muita experiência, então é difícil você ganhar. Então, é legal ficar atento, porque possivelmente vão ter muitos editais em que vão ter, por exemplo, editais para primeiras obras, edital para quem está começando. Ou você precisa se juntar, se você tem um bom projeto, você chama uma proponente, uma produtora com experiência para ser proponente do seu projeto. Entendeu? Então você se une, faz parceria com pessoas com maior experiência, se você tem um bom projeto. Então, o que você tem de expectativa, né? Se é projeto seu, você pode mandar em primeiras obras, fazer uma equipe com os seus amigos, né? Se é um projeto que você acha que tem apelo para uma produtora, uma proponente maior pegar, você pode tentar parcerias com produtoras maiores, né? Com pessoas com mais experiência. E uma terceira, você se colocar disponível para trabalhar em projetos, né? Não só criar os seus próprios projetos, mas se colocar disponível. O que você faz? Preparar um currículozinho, um portfólio, fazer network. Pô, você vai fazer um projeto? Eu quero ser assistente de produção. Ó, eu já trabalhei como, sei lá, na administração de uma loja, eu já fiz tal coisa, mesmo que não tenha a ver. Eu acho que eu consigo te auxiliar como assistente de produção. O que você acha? Se coloca disponível, vê as suas habilidades e se coloca disponível, porque a gente não precisa só, na produção audiovisual, para quem está começando, a gente não precisa só da parte criativa, muito pelo contrário, a gente precisa de pessoas operacionais, de produção, que seja virada, que consiga parceria, que organize o set, que seja bom de planilha, de orçamento, que seja uma pessoa, às vezes, proativa, que está lá, né, contra a regra, faz tudo, carregador de cabo, carregador de luz, não sei o quê. Produção, que é aquela pessoa que vai conseguir alocação, que vai organizar os atores, que vai cuidar dos atores quando os atores estiverem ali no set. Então, assim, tem muita função para quem está começando e quer entender como funciona o set de filmagem. O que eu indico? Eu indico você, né, tem até tem outros cursos, mas tem também o nosso curso da Mastershot, o One Year Production, que é um curso básico que você vai entender como funciona um set de filmagem, como funciona um filme, cada departamento, para você ter minimamente, assim, conhecimento para, pelo menos, se colocar disponível para alguma coisa que você saiba minimamente como funciona, sabe? Eu acho que isso é importante, porque às vezes a pessoa quer muito, só que ela não tem conhecimento de nada. Às vezes ela vai mais atrapalhar no set de filmagem por não entender nada do que auxiliar, por mais que ela tenha vontade, né? Então é importante que você
saiba minimamente como funcionam as coisas, os departamentos e tudo mais. Na Paulo Gustavo também vai abrir editais de teatro, de música, de outras áreas que não sejam de audiovisual, né? Que para atuação também dá para entrar na parte de teatro. Mas na parte de audiovisual, eu te recomendo essas 3 coisas: ou fazer um projeto de primeiras obras, ou fazer pegar um projeto bom seu e tentar parceria com produtoras, e se colocar disponível para fazer o que você faz, o que você acha que você consegue fazer, o que você pode fazer, né? Aí é o caso de chegar e se oferecer, pedir para ingressar em algum grupo, alguma empresa. São nos grupos de WhatsApp, mandar currículo, colocar que você está disponível para tal coisa, perguntar se alguém precisa de tal função, você mandar currículo no e-mail das produtoras, você participar dos eventos culturais da cidade e começar a conhecer as pessoas. Aí é realmente networking, assim, para se colocar disponível, né? Não tem jeito, é assim mesmo. Falou, então. Obrigada, Marcela. Imagina. Gente, mais alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre carreira, mercado, universo de roteiristas, diretores, atores, lei de incentivo? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, o que eu queria pedir para vocês? Eu queria pedir para vocês, depois, né, quando acabar a aula, vocês vão ali no Instagram, e aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem uma foto minha. Tá vendo uma foto minha aqui, assim? Com a câmera. Que é da aula de hoje. Aí vocês puderem lá, tá bem no comecinho aqui do feed. Aí dá um feedback para mim de como foi a aula. Então, assim, qual parte foi mais importante? Qual tema vocês querem que a gente aborde nas próximas aulas? Coloque assim o que foi mais importante para você. Enfim, coloquem um depoimento, um feedback sobre a aula. É muito importante. E esse é um pedido de troca mesmo, né? Já que a gente fez esse projeto, esse programa gratuito para vocês, né? A gente disponibilizou esse tempo, preparou essa aula, deu todo esse conteúdo. A única coisa que a gente pede em troca é que vocês nos deem esse feedback, é super importante. Então, é um troca-troca para ser justo também. Então, coloquem lá no Instagram, nessa fotinho minha, esse feedback, e compartilhem, gente, divulguem, falem bem da aula para todo mundo participar. E é isso, tá bom? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até terça que vem. Até terça, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.